Oi, lindeza, tudo bem? Hoje eu já tô um pouco melhor. Oi? Você tá sem som? Você tá sem o meu som? Você tá me ouvindo, Lucas? Deriva Celeste, eu acho que eu vou. Eu tô aguardando, eu vi que você solicitou, mas eu vou esperar só pelo. Oi! Você tá, você tá nesse? Ah, você não tá naquela conta Inêsninha, né? Então tá bom. Bora aceitar essa, claro. Ah, você tá aqui. Lucas, você tá me ouvindo? Vamos ver. Tá certo, Inês, tá certo. E eu aqui caçando, cadê? Tô conversando com a Inês aqui, cadê? Não, mas pera, Deriva Celeste, não, eu aqui. Olá, muito boa noite. Boa Eu tô noite. super com a sensação de que era outra conta. Eu falei, gente, não, calma. Uma galera às vezes entra na live e fica solicitando. Eu falei, não, pera, né, não é. Inês, seja muito bem-vinda, muito boa noite, obrigada por aceitar. Eu ainda tô aqui ainda tô um pouco adoentada. Ontem nem consegui fazer a live assim, tava totalmente Caramba. morta. Então já te peço desculpas antecipadas se começar a tossir, se te dar algum trabalho, peço mil desculpas, Imagina. mas eu não podia deixar. Hoje eu não podia deixar. Ontem, infelizmente, eu queria muito ter feito aquela live, porque eu acho aquele texto maravilhoso, mas não podia deixar de falar do teu. Eu falei assim, Thiago, vou fazer um esforço tremendo para não deixar a Inês irritada com minha tosse, mas tô aqui. Fica Tô tranquila. super. Imagina. Olha, é um prazer imenso falar com você, por tudo, né? Pelo momento, por tudo. E eu queria te dizer assim que eu tô aqui com o teu livro aberto, ele é um escândalo, assim. Ele é um escândalo mesmo. Então, assim, eu quero saber de tudo. Eu quero saber de você, eu quero saber de todo esse processo desse livro, eu quero saber tudo que você quiser me contar, do título para ter, tudo que você quiser falar a respeito desse livro, de como é que você está vivendo esse momento aí de isolamento, né? Quero Ai. saber tudo o que você quiser me contar. Hum. Seja Primeiro, lá o que fica for que você está tranquila. bebendo, também quero. Se for uma pinga, então, por favor, vai É fazer uma... um bem aqui. Vai limpar tudo aqui, tô precisando. Nossa, é. Não, primeiro fica tranquila. Eu acho que, enfim, tudo agora é muito adverso, sabe? Eu tô muito feliz de estar aqui. É a primeira vez. O som tá legal? Eu comprei um fone hoje, porque meu celular é uma bosta. E, Nem falo, meu, enfim, mas a gente tá conseguiu se ótimo. comunicar. É. E esse momento, sabe? Hoje eu pensei, eu me montei, eu falei, bom, né? Nunca mais saio de casa, vivo de pijama de frio, então hoje vamos fazer alguma coisa, sabe? Tá uma delícia, dá uma voltinha, aquelas, dá uma voltinha, mostra isso. Ó, lá, tá uma delícia, tá linda de morrer. Olá, linda, tá linda. Aqui é frio, mas tá um pouco quente, sei lá, desde ontem. Eu tô na Serra do Rio nesse momento, desde março. Eu sou carioca, mas morei um tempo, morei 4 anos em São Paulo e esse livro foi escrito nesse período e pegou um pouco a volta para o Rio também, assim. Eu acabei fazendo esse recorte temporal porque eu escrevo há muito tempo e eu tenho uma dificuldade de externalizar e tornar público as coisas que eu faço. É um processo denso, lento. Passei por muitas coisas ao longo disso, assim, tipo, sei lá, eu tenho as coisas que eu escrevo organizadas no computador desde 2002. Eu tenho uma caixinha de cadernos. Eu tenho, enfim, é isso. Faz muito tempo. Assim, eu tenho blog, sei lá, da época que muitos anos atrás, quando eu tinha 20 anos, em 2004, todo mundo tinha blog, sabe? Só que aí eu comecei, eu percebo até que acho que o blog deve ter contribuído para a minha linguagem de alguma maneira, porque também era um momento que eu era jovem, estava experimentando. E,
E por essas coisas de pessoas aleatórias lerem, assim, gente do seu círculo, acho que eu comecei também a escrever de um jeito que não fosse necessariamente compreensível. Eu gosto disso. Não me interessa necessariamente, principalmente porque tem pessoas que leem, enfim, e que tentam linkar muito diretamente com a nossa vida, né? E não é isso que me interessa, assim. Eu acho que, enfim, mas é isso. Esse livro é um recorte recente, é o meu primeiro livro de poesia. E eu achei legal começar por uma coisa recente, achei que faria sentido, até porque, e aí isso é uma coisa, enfim, que atravessa inevitavelmente, certamente é visível no livro, né? Esses anos, o livro é de 2014 a 2019, foram anos muito duros, assim, só que nada perto de 2020, assim. Acho que eu não conseguia, sabe? Mas foram anos de muitas mudanças, assim, e aí esse título, ele não foi uma coisa pensada que viesse comigo há muito tempo. Foi assim, quero publicar, tenho começado diálogos acerca dos escritos com pessoas já tem uns anos, tem uma publicação que eu participo, tem duas publicações que eu participo, mas são independentes. Uma não é independente, mas são tipo tiragem limitada, não é nada... Tem uma que chama Vocabulário Político para Processos Estéticos, que saiu em 2015, mas foi gestado ao longo de 2014, e é sobre 2013, aquele momento político que a gente viveu. E é uma publicação coletiva, com a proposição de uma amiga que é artista e pesquisadora, Cristina Ribas, e que trouxe várias pessoas que vão em diferentes lugares e tinham diferentes experiências com arte política para uma residência de uma semana, e a partir dali a gente compôs esse vocabulário. E aí eu acabei entrando com 3 textos ali, que para mim são uma composição que se junta, que é Sair, Lugar e Trans, e um texto que eu tinha escrito no calor das manifestações de 2013. E aí eu acho que, de alguma maneira, com isso na cabeça, eu começo um livro com poemas que tem um teor assim, mais político, né? E que eu acho que é uma forma, para mim, na minha cabeça, de dar uma certa sequência àquilo tudo. Assim. E porque existe um processo muito subjetivo, muito pessoal, mas também uma relação com o que está acontecendo, com o entorno, com o ambiente. Assim. Mas eu acho que vai ser legal também se você perguntar coisas, porque eu também não sei se a maneira como eu apresento, como que ela Então, chega. maravilhoso. Não, você me deixou curiosa pelo seguinte: alguém que escreve de 2002 para cá, que tem... E de repente fala assim, não, mas é meu primeiro livro de poesia, o que é que você estava escrevendo? Aí agora você está até contextualizando essa coisa. Eu falei, mas gente, como? Né? E a sua parte política muito me interessa, inclusive saber se você continua produzindo, né? Eu aqui toco selos políticos, né? Tem sido muito difícil, inclusive, é meio óbvio por que tem sido difícil, né? Se a gente usa qualquer termo que se relacione com política hoje, é ameaça de morte de todos os lados, né? Então, assim, depois eu queria que você falasse mais, né? Você está falando muito pontualmente de um período nosso político 2013. Acho que de 2013 para cá tudo foi caótico em relação à política, independente de parte, de tudo, né? Tudo foi caótico, então isso muito me interessa, mas por que não poesia? Por que é o primeiro se você produz tanto? E adoro essa ideia dos blogs, porque aqui eu acho que foram raros mesmo, os poetas que passaram e não falaram da existência do blog. Então eu acho que a gente vem de uma geração que usou o blog como fonte vital de produção, né? Então, assim, quase todo mundo fala, eu tinha, o Thiago tinha, tem uma página até hoje. Então, assim, todo mundo produz e usou essa plataforma de uma maneira muito legal. Hoje, eu acho que o Facebook está fazendo às vezes, inclusive, com um outro olhar, mas eu estou vendo que, né, acaba por movimentar de uma certa forma. O Instagram está tomando esse rumo também, mas enfim, queria que você falasse para mim por que não poesia, porque só agora poesia. Eu adorei essa ideia inclusive, uma das perguntas que é feita aqui na Urutau, tem uma leva de entrevistas com todos os autores da Urutau, não sei se vocês estão acompanhando e tal, que o Vlad tem feito com a Silvia, que são incríveis, e aí eles perguntam ali, a primeira pergunta é o que é poesia, o que é poesia para você, e a segunda pergunta, eu não vou lembrar exatamente, mas ela pergunta assim, olha, você se interessa ou você pensa no interlocutor?
né? Te é importante essa imagem de quem vai ler? E aí você é uma das primeiras que vem aqui falando, eu escrevo e não quero saber. Então eu queria muito que você falasse isso, assim, sobre isso. Então, assim, do que é poesia para você, dado essa circunstância que você me falou de uma produção imensa e esse é o primeiro, e o porquê não se importar com o interlocutor, e eu diria, inclusive, que de repente isso é o mote aqui desse livro, e é maravilhoso, na verdade, a gente cria mil interpretações, então, quer dizer, seja lá o que você estava pensando, em não pensar em mim, leitora, não deu certo aí, porque aqui deu certo, porque na verdade eu criei toda uma interpretação, acho que qualquer um que lê, a gente fica lendo, né, um pouquinho antes das lives, até para eu relembrar algumas passagens do teu livro antes de reler, porque, nossa, eu recebi quando eu fui fazer as postagens, me ficou uma coisa, logo no começo, você tem um trechinho ali muito narrativo e que fala que as memórias são públicas. Aquilo para mim era uma coisa, tá no meio do texto, nem é, mas aquilo para mim eu falava assim, gente, é verdade, não gosto dessa verdade, eu pensava, né, porque às vezes a gente quer reprimir algumas memórias, mas não tem jeito, né? Então, assim, tudo no teu livro marca. Lógico que tem alguns poemas que são mais, mas eu queria que você tocasse nessas temáticas que eu fui abordando assim, antes de qualquer outra coisa, antes da gente falar de qualquer outra coisa. Adorei a ideia de que o título foi uma coisa abrupta de toda forma, né? Quer dizer, não estava pensando nisso, mas funcionou maravilhosamente bem. Casa é a cereja, assim, eu acho que o título é a cereja aí da tua produção. Bora, que senão eu não paro mais de falar. Eu quero perguntar um monte de coisa. Primeiro, não é que eu não me importe com quem está lendo de maneira alguma, pelo contrário, assim, eu acho que se publicar tem muito uma busca de conversa, uma busca de troca, tem sido muito importante e fundamental, na verdade, toda vez que eu mostro um texto para alguém que me dá um retorno, assim, inclusive eu acabei chamando bastante gente junto comigo nesse livro, assim, tem 2 pós-fácios e uma orelha. Eu acho que por ser o primeiro, sabe, rola essa empolgação, assim, e trouxe pessoas que foram encontros muito bonitos, assim, que eu valorizo muito nesse período, assim, tipo a Aninha Ana Domingues de Janaú, ela morou em Ubatuba há muito tempo e, de alguma maneira, a minha trajetória de saída do Rio começou por Ubatuba. Mesmo que a gente não tivesse estado ali no mesmo momento, a gente se encontrou em São Paulo depois. E eu comecei assim, na verdade, eu queria sair da cidade, porque morar no Rio, para mim, sempre foi profissionalmente muito complexo. E aí, eu sei que cada coisa que a gente fala vai abrindo mil, né, ramificações, então eu vou tentar te responder sem viajar muito. Mas, enfim, tem um percurso no livro. E a ideia de percurso, de movimento, de trajetória é uma coisa que acaba... Eu tenho um trabalho como artista visual também, em outras mídias. Eu comecei a minha trabalho, assim, digamos, mais no cinema, no audiovisual. E aí eu faço filme, vídeo, fotografia também, dança, esse tipo de coisa. E aí eu fui ser voluntária, eu fui meditar quando eu saí do Rio, fim de 2013, que foi um ano difícil. Eu fui meditar no interior e depois de lá eu fui para ser voluntária de permacultura no Instituto em Ubatuba. E aí de lá eu tinha vários amigos que trabalhavam com coisas ligadas à agroecologia e tal no interior. E aí eu fui do litoral, né, que é o Ubatuba, litoral de São Paulo, eu fui pro interior e aí de lá eu tava assim, né, tentando ver como eu ia conseguir me manter e tal. E nas cidades pequenas muita gente vivia de bico, a situação política também não estava ajudando. Aí eu passei num concurso de trabalho em São Paulo, numa empresa grande, e fui para lá. E eu virei educadora lá, e comecei a dar oficinas e tal, e eu tenho uma formação que é bem, de alguma maneira, meio múltipla, assim. Eu sou formada em estudos de mídia na UF, mas eu sempre fiz muita matéria de cinema, sempre fui muito ligada a cinema, e sempre escrevi. E esse curso que eu fiz, ele era muito vasto, só que ele ainda dentro do campo da comunicação. Eu acho que, voltando àquilo, o que eu quis dizer não é nem um pouco que eu não me importe com quem está lendo, mas que eu não... Poesia não é comunicação, sacou? E é tipo isso que para mim é muito importante. Então, tipo, é um lugar que eu tô ali. A mensagem por si só, né? A mensagem por si só é o teu espaço e o outro que receba e que faça dele ali um... Eu acho que a gente dialoga com isso, quando eu falo que as memórias são públicas, é porque desde muito tempo, desde desse curso que eu fiz, e desde antes, na verdade, eu pesquiso tecnologia e eu pesquiso internet. Então, a presença, o fato de ter tido blog, publicar na internet, eu faço site também profissionalmente,
e gosto muito de trabalhar com tradução também. Mas é porque eu estudei muito tecnologia do ponto de vista político e crítico. Eu, na verdade, comecei estudando filosofia, eu tranquei, tenho uma trajetória na filosofia de 15 anos, e que eu estou terminando agora, risos, assim, mas eu resolvi ter esse diploma, depois de muito tempo e muitas idas e vindas. Mas eu acho que eu fui abrindo leque porque eu vou indo pelos caminhos das coisas que me alimentam, assim, eu acho que eu busco troca pra caramba, assim, eu acho que tanto numa situação de aula, tanto eu dando aula, quanto alguém me dando aula, ou conversa, sabe, eu valorizo muito o silêncio, mas eu valorizo muito a conversa, assim, acho que talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis desse momento, porque ficar isolada de verdade, como eu tenho estado, é surreal, assim, tipo, podia ser produtivo, mas não é exatamente. Eu acho também porque eu tenho uma relação muito forte com andar, com movimentar o corpo. Não é nem necessariamente o sair para gastar dinheiro, mas é andar pra caramba. E como tudo ficou agora meio perigoso, né? É meio quebra isso, assim, enfim. Mas onde eu estava? Fico perdida. Esse é o melhor momento. Por que eu tenho que falar? Esse é o melhor momento, porque a gente já se perde na conversa e vai que vai. Eu acho que você tem toda a razão, né? Tem sido um momento muito complexo de existência. E eu acho que qualquer privação nos coloca nesse lugar de. A gente não sabe muito bem do que a gente está sendo. Como a gente está sendo mais punida, né? A gente tem noção de que, não é o gastar dinheiro, mas é isso, é que a gente está sendo punido de toda forma. Aqui também a gente faz acho que é por isso até que a gente está um pouco doente, a gente não sai nem no portão, a gente não toma nem sol, ó, tô verdinha, igualzinho miolinho da alface. Então a resistência está baixíssima, assim, a gente tem sofrido, assim, o trabalho não para, né? Se a gente ficar aqui 24 horas, eu estou 24 horas trabalhando. E, enfim, tem sido muito. E eu tô adorando a ideia de você falar assim: olha, quero esse diploma aqui, quero fazer aquilo lá, tô metida em um monte. Você tá metida nos campos que eu mais amo do mundo, que é essa coisa do cinema, então, assim, que é essa coisa política. Você tá metida em tudo que eu quero perguntar, e, enfim. Ai, que bom. Já quero te fazer um convite outro, já público aqui, inclusive, a gente tá com uma outra. Vou fazer o convite, pode recusar, depois você recusa, Nossa. não tem problema. A gente vai lançar um livro de fotografia de protestos. Essa chamada saiu no. Eu vi. Você viu? Só que Foi no começo do ano. eu Gente, perdi eu não lembro o mês. Eu não lembro bem. Enfim, as fotos foram enviadas e tudo mais. A gente fez uma seleção aqui, separou. E a gente agora está nesse processo de encontrar os paratextos e tudo mais. E se você quiser, eu vou te mandar com o maior prazer esse material. São fotos belíssimas, assim. Belíssimas como registro, né, de alguns momentos que não são tão belos assim, mas enfim, a gente está se movimentando, né, então são fotos de movimentos e tudo mais, e se você quiser, vai ser um prazer te enviar para que você participe dessa produção. A gente está no momento de diagramar, então assim, se você quiser escrever a orelha, o prefácio eu já tenho um professor maravilhoso, mas se você quiser escrever a orelha, eu posso fácil, vai ser um prazer. Que prazer, nossa, maravilhoso. Convite mais que feito, te envio todos os arquivos para você dar uma olhada. E é um convite, se você olhar o material e não quiser também, tá tranquilo. Mas se não, vai ser um imenso prazer ter a sua participação, ter teu olhar ali em relação a esse movimento, né? Essas fotografias, esses registros. Então, convite feito. Eu valorizo muito. Sim. Tô louca para ver esse material, diga. É lindo, é lindo, é lindo. Enfim, estamos tocando, vamos que vamos, e o convite está feito. Vou te mandar, se você gostar, topar a ideia, vai ser um prazer ter a tua mão ali, né? Fazer essa parceria. Então, convite feito. Agora deixa eu voltar aqui tudo. Agora que eu me perdi. Vamos voltar para Embolotei tudo. E eu tô fazendo esse convite mais por causa desse trecho específico, né? De que as memórias são públicas e a gente estava envolvido aqui, tudo que eu tô publicando, tudo que a gente tem publicado aqui tem a ver com isso, né? Com o fato de que ainda bem que elas são públicas, tomara que a gente não se torne aquele mito do brasileiro que esquece tudo, né? Tipo, tem memória curta. Aqui a ideia é que a gente não tenha, né? É ampliar aí as ideias de que as memórias são públicas e não são curtas, por favor. Sim. Inês, bora, volta aqui. Bom, você falou do processo
temporal, geográfico dessas mudanças todas em relação a essa escrita. Já me falou do processo da escrita desde 2002. Já falou de tudo. Primeiro que, assim, a empolgação com o texto, o livro e mandar para todo mundo é uma delícia. Eu acho que você deve ter se deparado com coisas assim, você falou, poxa, como que essa pessoa enxergou isso? Eu nem vi isso, ou sei lá. Acho que todo mundo se depara com isso. Se você quiser comentar, eu acho que é gostoso esse choque, assim, de onde saiu essa interpretação, que raio essa pessoa tá vendo aí. E depois eu queria que você falasse pra gente de alguma parte do livro, ou de algum poema, porque ele é todo... Ele tem uma estrutura muito gostosa. Eu queria que você falasse de alguma parte específica que te remete, que você lembra, ou que te marca por alguma razão, né? Ou um poema, ou um tema, algo que você fale assim, olha, isso aqui nesse livro me causou tal coisa, eu estava em tal processo, vale a pena falar desse poema por isso, por aquilo. Bora! Tá. Primeiro, posso voltar para a questão do título? Só porque eu achava pertinente colocar, Sempre! assim. Bora! Começo esse e vou parar em outra coisa, é um clássico. Mas, enfim, é isso. O título foi uma coisa que eu percebi que é uma palavra recorrente em vários textos. E acho que é mais ou menos assim que eu trabalho. Tem muito uma coisa de escrever e depois perceber o que está ali. Assim como tem palavras que eu me vêm e às vezes eu vou procurar no dicionário para saber o que é, porque me veio, mas eu não... Na hora não tinha certeza. Ah, tá, beleza. Então, assim, tem coisas que acho que podem soar esquisitas, mas, assim, eu acho que tem pessoas que ficam lapidando poema. Para mim é muito precioso lidar com o absurdo, às vezes, que surgiu na hora, porque eu acho que é como se o poema estivesse me contando algo que eu soubesse, mas não conseguisse acessar até aquele momento. Então, eu acho que tem uma... É um processo que eu acho que com tudo que eu crio, assim, é isso. É como se o próprio trabalho fosse me mostrando o caminho e a partir dele as coisas vão existindo e vão se mostrando, vão aparecendo, vão dialogando. E aí eu acho que é difícil, assim, tem poemas que eu sei, assim, esse poema foi daquele momento, mas, por exemplo, tem um que chama Greve Geral e Consentimento Silvestre, ele fala de tanta coisa junta, que é tipo... E aí, esses dias, nessas leituras, a partir desses diálogos que eu andei tendo, eu descobri uma leitura completamente outra. Eu falei, nossa, mas foi um momento super duro esse, na verdade, e a pessoa lê achando que foi uma maravilha. Mas eu acho que é interessante isso, porque, de repente, eu consigo acessar essa outra experiência, essa outra existência. A palavra, ela quando entra no público, né, ela vira outra coisa. E acho que isso é muito forte, é muito legal de tocar. E é isso, acho que o sentido tá ali, vai estar em entrelinhas, vai ter pessoas que vão entender, ou achar que entendeu, ou curtir, ou se identificar com coisas, mas não precisa ter uma relação direta com uma narrativa tão clara. Eu acho que eu gosto muito da ideia de código, de cifra, de alguma coisa que tem, sabe, esfinge truncada, eu gosto disso. Mas tem poemas que são molinhos também, tem poemas que são afeto, assim, que também estão no livro. E é isso que eu fiquei pensando, assim, eu pensei, nossa, se me pedirem para ler, eu leio... Não, a tua descrição tem poema molinho, que não, poeminha afeto, foi uma descrição muito boa. Você tá falando que, olha, que tem coisas, eu lembro de um trecho lá no começo, que acho que era compêndios, não sei das quantas, de coisação, um compêndio de uma coisação. É muito legal. Então, assim, você usa sei lá, você usa uma linguagem, uma nomenclatura ali para as coisas que vai fazendo com que a gente se interesse, que vai fazendo com que a gente pare para ler. Mas é verdade, tem os poemas mais molinhos mesmo, mais amor ali, mais... que descrição ótima disso. É verdade. Manda lá. Eu acho que os meus poemas antigos têm mais desses poemas de relação, sabe? Mas... eu valorizo muito, assim, porque eu acho que cada pessoa que passa pela nossa vida, querendo às vezes ela ou não, ela transforma a gente, né? Então, ficam momentos, assim, que eu acho que tem poemas ali que conversam, que pra mim fazem parte de uma mesma narrativa, mas isso não precisa ser algo que alguém vai captar, entendeu? Pode se tornar outra coisa, e eu gosto muito disso. Uma coisa que também eu acho que é bom falar é que esse lugar de se reconhecer poeta, de entender, então tá, o que eu escrevo é poesia, para mim foi um processo também super longo. Eu acho que talvez seja o motivo principal pelo qual esse livro está saindo agora. Ou um dos, talvez, mas acho que isso é muito forte. Porque
Eu fiquei muito tempo, assim, eu cheguei a, assim, eu acho que talvez porque existem escritas que atravessam diversos gêneros e estilos, e que é difícil às vezes você, a não ser que pessoas que produzem intencionalmente num formato, né, num gênero, numa estrutura, é você olhar para aquilo que você faz e falar, o que será que é isso? Onde que isso encaixa? Com o que isso vai conversar? E para mim não é nem um pouco dado. Por exemplo, esses textos que estão no vocabulário político, um amigo que eu respeito pra caramba, um artista que trabalha com o Fábio Moraes, que trabalha com texto nas artes visuais, assim, uma pessoa que eu admiro pra caramba, me disse, isso são ensaios. Aí eu realmente, hoje em dia eu reconheço, são ensaios, mas são ensaios super poéticos. E, e aí eu fui fazer, por exemplo, eu fiz formação do escritor na Casa das Rosas, em 2017, mas eu só fiz 6 meses porque eu saí de São Paulo naquele meio. E aí eu entrei no clipe ensaio, e no meio eu ia mudar para poesia, porque eu entendi que tá no entre, sabe? E que tem coisas dos dois lugares. Mas às vezes o pensamento a partir do ensaio, ele tem alguma relação ainda muito com o real, de alguma maneira com uma linguagem mais direta, de alguma maneira, não necessariamente, mas é diferente. E que aí eu entendi que pelo menos naquele momento eu não queria estar mais ali, assim, tanto. É uma necessidade de não precisar afirmar o real, embora ele esteja dialogando, sabe? É isso. Faz Então, todo assim, sentido. E ainda bem que você saiu do real e se jogou aqui nesse limiar e deu muito certo. Eu acho bacana você falar do ensaio, porque alguns textos acadêmicos, as dissertações, inclusive, elas estão sendo substituídas por ensaios, né? Então tem uma cara, quando a gente fala ensaio, ainda tem uma cara, aqui, pelo menos, como a gente faz esse tipo de publicação, tem uma cara ainda de uma coisa muito focada, muito centrada, muito real mesmo, né? Ainda bem que existem outros tipos de ensaio, mas aqui os ensaios que não chegam, eles são muito acadêmicos, que estão substituindo. Então, eu vou usar a primeira pessoa, vou me colocar, mas a pesquisa por si só dá um ensaio, não dá mais uma dissertação. Eu acho dark, estragou a ideia de ensaio. Não, gente, não estrague a ideia de ensaio. Eu acho que a gente está saindo um pouco Acho que a gente está saindo um pouco dessa ideia de textos. Eu lembro aqui da live do Caio, por exemplo, dos textos acadêmicos serem aquela coisa chata, burocrática e que não servem para nada. Acho que a gente está mudando. Agora os textos costumam ter um pouco mais de proximidade e a gente se interessa, mas não quero que estraguem, gente. Não vamos estragar, né? Não vamos mais estragar os ensaios, pelo amor de Deus. Deixa o texto acadêmico chato para lá e deixa o texto bonito, o ensaio por si só, ou a poesia. Por favor, lindos e maravilhosos e seduzentes. Por favor. eu acho que teoria é muito. Teoria me alimenta pra caramba. Assim, eu acho até que eu escrevi na inscrição que tem aquele lugar de botar o que você curte, suas influências, o que você lê. Eu leio muito mais teoria, eu acho, do que qualquer coisa. Mas eu gosto muito desses autores que escrevem de uma maneira poética. Eu tô lendo o Glissant agora, Eduardo Glissant. Deleuze e Guattari, enfim, que é um lugar comum, mas assim, o próprio Derrida, que fala sobre linguagem. Enfim, se você vai ler teoria da arte também, tem textos, obviamente não, mas tem um lugar mais óbvio, talvez, de conexão, né, com a poesia. E eu leio poesia também, eu gosto muito de cinema, de falar leio poesia também aqui é bizarro, né? Mas assim, é claro que eu leio poesia. Mas eu acho que é tudo contaminando uma coisa com a outra, sabe? Acho que o problema da academia é porque ela tem normas muito rígidas, muito duras, e que às vezes acaba sendo muito sofrido dizer alguma coisa ali, porque tem que cumprir aquilo tudo. E aí inclusive, você vai ver, por exemplo, a tese de doutorado do Deleuze, que acho que virou experiência e repetição, é muito mais truncado, o texto muito mais duro, de alguma maneira, porque era a tese de doutorado, do que os textos que ele foi escrevendo depois. A academia, ela aprisiona isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela abre portas, porque, enfim, essa titulação tem E aí, uma das coisas que, tipo assim, eu não tenho mestrado. Eu ainda quero fazer, enfim, por uma questão de acessar lugares, porque eu adoro dar aula, e eu adoro teoria. Mas, assim, é uma coisa muito, né, hierárquica, assim, de você, fulano é mestre, doutor, enfim, essas amarras, né? São amarras, é normal. Aqui a gente convive muito com esse ambiente acadêmico por várias razões, por participar dele e tudo mais, mas a gente tenta desamarrar
mas a gente é muito fraco ainda. A gente ainda tem que ceder muito mais do que desamarrar. Normal, enfim. Mas eu Não, acho mas que são abre portas também, abre né? portas. Eu acho que é isso que você Claro. falou é a coisa mais real. Abre portas, coloca a gente em contato com outras pessoas que são super interessantes. Eu, por exemplo, estou fazendo um mestrado agora na UFSCar, é meu segundo. Eu fiz um mestrado em políticas públicas, inclusive, pela PUC há alguns anos. E, assim, não foi legal. Foi uma desgraça, porque eu não sabia nada desse mundo, então eu tive que pegar a teoria pesada, né? Eu sou das letras, então eu não tinha mesmo, não tinha repertório para fazer isso. Sofria um bocado. E agora eu estou fazendo na minha área, teoria literária, tá beleza, mas fiz uma disciplina de cinema, por exemplo, que não tinha nada a ver, mas eu fiz porque eu tenho Ah, maior. tem conexão. Mas tô lá, então quer dizer, eu vou me enfiando, a gente tá no mundo acadêmico, mas a gente dá uma cedida para aquilo que a gente gosta de conversar, aquilo que a gente quer saber, né? Então, assim, e o primeiro foi uma desgraça. Eu acho que a gente precisa estar enfiado e tem que gostar. E tem que ter essa percepção que você tem, olha, eu estou fazendo isso, mas eu vejo assim, então eu vou passar para lá, para cá. Às vezes a gente entrou ali, a gente vai passar 2, 4 anos fazendo uma coisa chata pra caramba. Faz Então não dá, parte. tem que desapegar. Escuta, me fala uma coisa, ó. Do momento, tá, você já me falou que esse é o primeiro e tal, né? Beleza, tá aí envolvida com o campo ético. E já me falou, inclusive, que não tá produzindo da maneira como deveria dentro desse período. Mas você continua com a poesia? Ou teu negócio Claro. agora são outros gêneros? Como é que você tá Não, fazendo com esse? a Foi poesia, tomada mesmo, tá a minha, contaminada. a minha principal processo de escrita, acho que para existir e respirar, passa pela poesia. Ou é a poesia. E é isso, todo o meu processo, inclusive como artista visual, assim, é tipo, sei lá, a sinopse de um filme um filme em 16mm, assim, que eu lancei ano passado. Chama Coragem, Azul Neve de Paus. E a sinopse é um poema. Enfim, eu acho que faz parte do processo criativo e faz parte de um processo de existir mesmo, assim. Agora, tem períodos em que eu tenho sérios bloqueios. Eu acho que tem a ver, talvez, com quando a gente está tentando fazer coisas muito difíceis e que acabam tomando, por exemplo, agora, eu acho que por exemplo, eu sempre trabalhei muito e conciliar a vida profissional, que eu sou freelancer atualmente, mas tem trabalhos que tomam muito a nossa energia. Eu acho que a opção de ser freelancer, embora seja sempre um risco, ainda mais com tudo isso que a gente está vivendo, tem sido principalmente para ter essas brechas de respiro entre os trabalhos, ou também porque eu acho que é rico a gente é desafiador a gente ter trabalhos diferentes em que a gente vive experiências diferentes e não está sempre no mesmo lugar, mas é claro que a famosa estabilidade não acontece, né? Assim, então, mas é isso, acho que tem a ver com uma relação de desafio e de brechas, de respiros entre um trabalho e outro, porque às vezes eu estou tão tomada com o trabalho, isso não é raro, na verdade, que eu não consigo produzir. E aí eu acho que a gente morre um pouco. Então eu acho que é um desafio grande de divisão do tempo, mas de virar a chave, sabe? Principalmente quando a gente faz muitas coisas diferentes, assim. Mas assim, é isso. Eu acho que trabalhar com projetos tem sido também muito rico, porque eu aprendo muito, assim, cada um. E vira, sei lá, eu acho que eu já fiz, sabe? Acho que dá muitas vidas em uma também, assim, sabe? Principalmente sendo Eu tô adorando. interdisciplinar. Você está falando do mestrado por abrir portas, mas você já está com portas, portões e janelas escancarados. Você tá, essa coisa da multiplicidade de projetos, de estar metida em vários campos eu acho que é o caminho mesmo para a gente ter uma vida mais interessante, né? Fazer a mesma coisa sempre, estar nos mesmos lugares sempre, as mesmas pessoas, ou a mesma produção sempre é complexo. É muito complexo. Eu acho que é o caminho. Tem que estar em tudo Mas quanto eu é canto. respeito Aliás, muito quem consegue, na verdade. eu também Eu queria respeito. Eu não conseguir. consigo também. Eu não consigo. A gente fica caçando aqui. Tanto que na ida para esse mestrado, na banca ali, naquela entrevista, e aí? Porque eu falei, eu queria tornar minha vida mais interessante. Porque eu não estou fazendo nada agora, tão bacana, vamos ver se melhora. E tem melhorado. Os caras tem melhorado, tem tornado mais interessante. Sofrido. Acho que todo processo de aprendizagem, seja ele qual for, é sofrido. Mas, enfim, Inês, agora eu fiquei muito curiosa
para saber dessa sinopse em forma de poesia, Ah, em forma de poema. Não tem jeito, você deixa a gente curiosa demais, pelo amor de Deus. é Escuta, muito ó, curto, na verdade. Se quiser, eu leio. É tipo 2 linhas, assim. você tem aí, Claro, só tem que, enfim. Cassi, aquelas, Cassi, eu vou aqui É, eu mencionei. vou fazendo uma hora até você achar, vou fazendo a banca aí. Que legal. Não, Não, mas Neise, achei super legal. tem uma É, coisa você também tá que eu falando, acho. Ah, desculpa, fala. pode falar, não, é porque você falou que produziu esse filme, né? Esse 16 mm, e aí agora eu tô pensando nesse movimento aí dos cines, drive-ins, e uma galera aqui em Paulínia. Obrigada. A Inês está tomando. Ó, eu ganhei um café, tá bom? Enquanto você tá tomando pinga, eu ganhei um café. Gente com Um café creme? É com. isso? Um café com. Exato, com meleca, não é Nossa, qualquer café, tá? adoro. Respeita o meu café sem pinga, mas respeito. Bota... Então, aí você falou disso. Eu tenho alguns amigos aqui de Paulínia, você sabe, Paulínia, né? Lógico que você sabe aquele polo. Eles fizeram. Gente, eles adoram fazer filmes de terror. São Já achei o sensacionais, poema. assim, a maquiagem é uma coisa impressionante, assim, uma das produtoras chama Ellen, muito minha amiga, e aí eles apresentaram essa semana, acho que 3 curtas, nesse esquema, lotou, assim, uma galera ali em Paulínia, foi muito legal. Eu não sei como é que tem sido essa experiência com o cinema para você agora, né? Como é que você tem visto esse movimento, e se você tem algo para dizer sobre isso, né? Principalmente porque você vai ler pra gente uma sinopse de um filme aí, né? Ah, eu Manda. até sei agora, porque, né, enfim, foge um pouco do livro, mas eu voltei a me reconhecer como parte do cinema tem pouco tempo. Eu acho que eu tive uma briga interna, assim, por causa de. Muitas vezes, quando você trabalha com cinema, você acaba trabalhando. Assim como qualquer área, você que aparecem pela linguagem técnica que você domina, um pouco independente do conteúdo. E eu não consigo não me relacionar com conteúdo e não gosto muito de TV. Então eu tive umas certas crises, assim, um período, e eu fui indo para as artes visuais. Isso já tem 2009, tem tempo. E eu estou indo para Village, enfim, esse tipo de coisa. E para mim ali abriu realmente. A poesia está muito mais em diálogo. Assim. O filme, por exemplo, ele é uma espécie de videoarte que eu atuo e também é um processo que tem a ver com uma pesquisa meio dança. Então, e é uma relação corpo-ambiente, que é uma coisa que faz parte da minha pesquisa. Eu acho que no livro isso está de alguma maneira presente, assim, pensando também no feedback das pessoas, porque talvez tenha a ver com uma busca com um modo de vida e com o modo como os ambientes afetam a gente. Daí talvez isso toque na política também, até porque eu acredito que tudo toca na política. E é isso, assim, o que eu posso produzir a partir... O que eu produzo inevitavelmente a partir da relação do mundo comigo e com as relações. Acho que agora eu estou muito afim de escrever sobre relações, na verdade, por isso que eu estou lendo o Glissant. E o Glissant é um filósofo que também é poeta, também analisa poetas, então é legal porque está nesse lugar entre, assim. Mas o que eu posso produzir de propositivo diante de tanto estrago, sabe? Eu acho que é isso, assim. Permacultura é um nome, mas sei lá, eu acho que toda essa busca por um modo de vida, um equilíbrio entre natureza e vida, né? Enfim, eu estava assistindo uma aula como ouvinte no Museu Nacional, no momento que aconteceu aquilo tudo. E o pior é aquilo, né? O horário da aula juntava com o horário que fecha o museu, daí eu falava, depois eu vou. E eu tinha ido quando eu era muito nova, enfim. Mas tudo isso atravessa muito a gente. O que a gente pode propor, o que a gente pode construir, que novas formas de... Só que aí é isso também, tem um lado aí que não dá para fazer sozinho. E não é para fazer sozinho. Como que a gente busca essa relação de comunidade, como que a gente reinventa isso, acho que porque todos esses estragos, tem uns poemas desse ano que eu acabei, como eu enviei o livro ano passado, eu estou respeitando a princípio que os poemas fiquem no ano passado, mas dava muita vontade, né, porque teve essa virada grande, mas perceber o quanto esse momento de ruptura e de eventos abruptos que estão atingindo a gente, atinge as relações, muitas vezes de uma maneira não como a gente poderia imaginar, que vamos nos unir porque está adverso, mas eu sinto que é o contrário, que tem rolado grandes rupturas de relações de pessoas, de grupos, as pessoas estão menos pacientes, não sei se eu estou generalizando a partir de um ponto de vista, mas eu acho que é mais desafiador estar junto, às vezes,
Porque não é estar junto só com o semelhante, entendeu? A gente tem que conseguir... A gente não pode abolir o outro, a gente vai lidar com o outro e o outro é parte da gente, sabe? E é super desafiador pensar relações, encontro e... É isso, acho que isso está me atravessando muito agora, assim. Delícia, na verdade. Eu já ia perguntar que tipo de relações, mas acho que você deixou bastante contextualizado. Acho que é super desafiador. Acho que todo tipo de relacionamento é extremamente desafiador. Depois, se você quiser fazer uma leitura de um desses poemas que você está fazendo agora, acho que vai ser bárbaro, assim. Então, ó, já quero que você leia a sinopse, quero que você leia um poema que não está no livro, quero que você leia um poema do livro. Peraí, deixa eu ver quanto tempo. A gente tem 15 minutos, trata de fazer caber, vamos parar de falar um monte de coisa. Ó, tô quieta, vai. Você quer que eu leia um poema também que não está no livro? Ó, a Eu sinopse é quero que você curta. leia tudo. Escuta, mas ó, você fala, você deixa a gente curiosa. Primeiro, você começou a falar, os poemas fofos aqui, vamos falar, os poemas doces aqui, eles são uma delícia. E de repente você me falou, eu tô escrevendo sobre relações. Que jeito que eu vou falar que eu não quero ouvir um poema sobre relações, né? Dado que, olha a maneira como você contextualiza, e tem sido muito complexo mesmo. Eu posso falar uma bobagem muito superficial a respeito das relações, mas assim, você passa por qualquer feed aqui de qualquer rede, você sempre vai ter as pessoas falando a respeito dos relacionamentos delas e de uma maneira, às vezes, muito dark. Eu posso falar de relacionamentos amorosos e seja lá o que for. Da perguntinha básica que alguém fala assim, e aí, alguém aí mudou de status aí? Alguém se divorciou? Sabe aquelas perguntas tontas? Há outros questionamentos de relações profissionais e que É todo precisam tipo de relação que eu quero dizer, não é restrito. né? Então, quer dizer, eu acho que nesse momento de isolamento, a gente está dando uma importância para isso que talvez a gente não tenha se dado conta antes, porque a gente podia se relacionar de forma menos consciente. Agora a gente se relaciona de forma mais consciente. E tem sido muito doloroso, né? Todo tipo de relacionamento. Eu acho que as conversas online, elas têm enlouquecido a gente. E tem trazido também um pouquinho de conforto. Então, ao mesmo tempo, a gente fica né, nessa jogada. Eu tô quieta, parei de falar. Hoje eu tô super reflexiva. Desculpa, perdão, leia, não vou falar mais nada. Fala você. Eu adoro te ouvir também, mas eu sei que, enfim, o sentido disso aqui, né? Tá, por onde eu começo? Bom, sem querer, acho que o filme é muito maior do que a sinopse dele, na verdade, enfim, e é uma outra coisa. Aliás, eu posso dizer, o filme está na revista Garupa, a última edição, que, enfim, dá para ver online. Ele, quando começou toda essa pandemia, antes eu estava um pouco assim, eu tinha enviado, mas ia ficar disponível na internet, eu fiquei um pouco, porque tem é uma coisa que eu sou contra, mas que todo mundo faz, porque, digamos, como funciona o mercado do cinema, né? Para o filme circular, supostamente ele não pode estar aberto na internet por um período. Mas aí começou a pandemia, eu falei, gente, pelo amor, eu quero que as pessoas vejam o filme. E é um filme pequeno, que participou de festivais menores até agora. Eu acho que o mais quero é que as pessoas vejam mesmo, assim, enfim. É porque antes dele eu fiz videoarte. Trabalhar com vídeo digital é muito diferente de trabalhar com película. E foi feito muito graças ao Destructo, que é um duo maravilhoso brasileiro que mora em Berlim, que estava dando oficinas de 16mm aqui no Brasil, com revelação colorida. E eu nunca tinha revelado colorido até esse momento. Mas, bom, fotografia, filme é alguma outra coisa. A sinopse dele é Coragem, selva, coragem, relva, hesita, paus, fogo. É só isso. Aí em inglês é um pouquinho diferente, mas é quase a mesma coisa. Courage Woods, Courage Wavers, One's Fire. Porque eu preciso mandar em inglês, porque senão as pessoas traduzem de uma maneira com um termo que não, às vezes não vai, né? Então é importante. Já me aconteceu, assim, com performance. Bom, poema... Qual que eu leio primeiro? O poema do livro ou o poema que não é do livro? Eu tô aqui, tu faz, você que escolhe, eu tenho que ficar quieta, porque senão eu falo mais do que você, ninguém tá aqui pra me ouvir, eu tô louca hoje, e agora você falou da fotografia, daí eu tô quieta. Pode escolher, pode ler, vai. Primeiro o poema que não é... Eu adorei a sinopse, tá? Super breve, mas super forte. Aliás, eu vi aqui um comentáriozinho do Lucas, o Lucas é um dos poetas que tá lançando com a gente também, o Lucas escreveu Ô, Lucas, tô contando aqui, tá? Ele escreveu um poema esses dias chamado Prisma.
Eu acho que o nome é Prisma, né, Lucas, o tema. E era sobre uma memória, na verdade. A coisa mais linda do mundo. Vocês deviam trocar aí uns negócios. Já falei, vai, tô quieta, vai. Beleza. Tá, esse poema é duro, mas eu acho que também. Eu gosto dele, da forma. Ele é desse ano. Rito. Chuva imperatriz, nevoeiro em Bagé. Não estamos lá. A cidade se sobrepõe tanto ao longo dos anos, das fases e das horas do dia, que estou sempre levantando escombros. Escombros doem, as costas caem, escapo, não sem alvoroço. Estratégia também ruído, ainda que estou doente de ar, falta de atribuições fluidas, atribulações voluntárias. Carinho que dá meia volta na rua, desaquece, procura. Vastidão de medos e o que faço a essa hora de novo, em cima do chão, em cima das pedras, sobre o móvel da cama quebrado. Que hospedou as vozes e depois limpar os corpos moventes, os rastros e encontros que desatinam. Se rompem as metades, não comparecem, desembaraçam fios e estão sempre a se embebedar. O rasgo das ruas, não compareço, e quando vou reluto incansável para que não sejam arrastados os pés. O coração, se ele existe, e não descamba a pingar, tanto que tanto engole e se volta para dentro. Lutas ferozes para não se fechar. Não aquele luto de novo, insuportáveis meses tão recentes, dos quais ainda abordo costuras, e poucos sabem como, as negociações. As contas de abaixo de zero abandono, por falta de melhor jeito momentâneo. Me julgam, vejo fugas, medos alheios enquanto estaremos juntos. Coletividades dissolutas diante dos piores danos. Medos, intermitentes trampos, cooperações falidas, fôlego e vida, descampo, desmemória vez. Dançar furiosamente como se a ordem dos processos fosse feita de que forma, canto, ordenação. Uma por vez, os caminhos, não é uma abertura, é um rompimento. Que ensaio, engatinho, hesito até não poder mais. Os modos, os meios, os dificílimos estragos, as construções, os prazos embalsamados em pequenos lances. Medo daquilo que poderia se estivesse à altura dos próprios desejos. Isso, talvez, um tanto. Já tem uns meses. Divino! Fortíssimo! Fortíssimo! E divino! Eu já quero comentar tudo, quero falar do coração, quero falar da outra parte, quero falar. Eu, por mim, aqui a gente passava mais umas 2 horas numa outra live só falando desse poema. Eu tô Seria quieta, maravilhoso. parei já. O tempo, né? Tá. Beleza. Livro. Eu vou ler um bonitinho, então. Eu não sei, porque eu acho que tem alguns textos que estão circulando agora por aí por causa da divulgação, né? Esse primeiro que você falou das públicas memórias, ele tá no Instagram como imagem, lá atrás, se alguém procurar. E eu acho que para não dar tanto spoiler, a gente pelo menos mostra, enfim, fragmentos selecionados. Tá. Brilho. Sobreposição de montes, dessa vez novidade. Aprender a mover os montes um por vez, os cascos. Astutos montes concedem abraços, acolhi. Acolhedores cantos de tanta lucidez, sem firulas, com respiros, sem bocados, entre dentes. Acolhedores montes de tantas mantas, sem invernos, toalhinha. Praia no inverno, entre cantos, um ritual de chão, lá em casa. Escorpo de porventura, sossego, se entende o que vem e deixa o que vai. Sem erro. Compreensão do esforço e do zelo, cada qual se encaixa, aquece, por merecimento. O tamanho das palavras e todos os silêncios imagéticos, mesmo os sem imagem, só silêncio, às margens. Vento que tem campo e canto, aberto à construção de flores e à recepção de sementes. Construção em vento. E aí acho que, florestas bases que nos sustentam, que criam arbustos e nos fazem sedimentar, nos perder em nós mesmos, a única coisa que há. Isso é um poema, mas é várias coisas. É um dos aspectos do meu trabalho, para mim, é uma coisa que me orientou por muito tempo, assim. Eu tô aqui tentando me segurar o máximo possível. São várias coisas. Eu não sei, eu sou realmente fã da maneira. Eu não vou nem dizer que eu sou fã da sua escrita, eu sou fã da maneira como você escreve. O que aqui às vezes pega, porque às vezes eu falo assim, olha, esse texto aqui é maravilhoso, o livro inteiro é maravilhoso, então eu sou fã dessa escrita.
E às vezes outras escritas, o poeta escreveu um segundo livro, então eu falo assim, bom, eu sou fã da maneira como você escreve. Não vai ter nada que você vai escrever, ou que tenha escrito, ou que esteja aqui, ou seja lá de 2002, que não pega. A tua escrita pega. Pega porque é isso, porque é múltiplo, porque é... Tô quieta já. Tô quieta porque eu acho que, ó, você tem menos de 5 minutos, eu falei pra caramba. E de repente você preparou alguma coisa para dizer nessa live que eu aí nem te abri espaço para você falar. A gente viajou, foi para tudo quanto é lado, falou sobre tudo. Então, ó, tô quieta. Tô muito feliz, assim, acho que com tudo. Eu li 3 agora, não sei se eu trago mais, assim, eu acho que... Eu fiquei pensando que eu li, né, assim, eu li um poema no CEP 20.000 outro dia, no Rio, que é uma coisa que, enfim, é uma instituição aquele evento maravilhoso, né? E eu nunca tinha participado. E aí eu fui sem me inscrever porque eu acho que tem esse processo da poesia falada, para mim também é um outro processo difícil, assim. É diferente da poesia escrita, é diferente. Ela escrita é meio imagem, né? E a poesia falada ela é meio performance. Eu estou começando, digamos, esse lugar e eu decorei muitos poemas, mas eu leio. Porque eu acho que é diferente, sabe? Eu fiz uma macrofonia também em São Paulo em 2017, que é um evento que a Giane organiza. No começo era junto com o Raul, que é poesia e som, poesia e música. O que eu posso trazer mais? Eu acho que Abrupto é um livro sobre esse momento, mas é um livro com... tem uma pergunta. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Pedido, na verdade. Eu acho que você está pedindo para você fazer uma leitura específica. Não, acho que é um comentário. Ler falando é outra coisa, é verdade. Ler é uma coisa o decorar é outro, né? Essa coisa dessa performance poética é outra coisa mesmo, né? Eu acho que tem outra entonação e tudo mais, né? Não é uma pergunta mesmo. Representa do texto. E eu acho que Abrupto, ele também, para mim, me interessa isso, que se você pesquisar Abrupto na internet, sei lá, você vai achar um monte de montanha, tem um monte Abrupto, acho que na Austrália. Também pode se relacionar a um acidente geográfico. Eu fiquei um tempo trabalhando com a ideia de curva, mas é isso, é uma coisa que começa a aparecer nos textos, você fala, tá aparecendo, não é tipo planejei, sacou? Vou escrever sobre curva. E aí, eu acho que é porque tem um texto que acho que não está aqui, que fala curvas do tipo cotovelo não são fáceis, ou subir uma encosta. Eu acho que essa relação, inclusive física, do corpo se deslocando em lugares que não são construídos por humanos, que são do mundo, né? Enfim, embora hoje em dia tudo na verdade é muito atravessado. Hoje eu li uma coisa maravilhosa aqui no Instagram, enfim, de uma amiga que fotografou um lugar que tinha mineração e que era um presídio, e que acho que na Estônia, e que os presos, um presídio masculino e um feminino, e que os presos e presas garimpavam ali, era uma coisa horrível, e as tantas garimparam tanto que abriu um canal do mar, eu acho, o rio, mas é mar, e que cobriu e alagou tudo. E é um lugar lindo. E eu acho foda, porque isso digamos, uma vingança da natureza, mas é um negócio deslumbrante. E também tem a ação humana, ela gera, acho que o antropoceno que se fala tanto hoje em dia é isso, né? Assim, também a ação humana, ela tem impacto ambiental grave, e a gente está vivendo tudo isso, assim. Então, acho que tem muitos desafios aí, assim, sabe? De como a gente se junta, de como a gente continua vivo, respirando, né? Porque agora acho que é muito isso. E como a gente reconhece esse impacto e faz alguma coisa, sabe? Como que a gente se reinventa enquanto bicho, sabe? É isso, assim, eu acho que talvez o livro seja bastante sobre isso, assim, e que não é se expor, assim, tem um projeto que para mim é muito importante, esse filme que eu fiz, ele está dentro desse diálogo, é um projeto que está me acompanhando e que virou o nome da minha empresa, MEI, né, enfim. A relação com o trabalho também é muito, acho que atravessa toda a profissão, por isso que eu também acho que eu não deixei de falar disso. Mas tem o Azuis, que é um projeto que surgiu como uma proposta, uma ideia conceitual que tem a ver com relação com identidade, posso ler o texto do Azuis? Pronto, eu acabo isso, não dá mais tempo.
Não, É dá muito, tempo. é curtinho. Dá tempo, vai que vai, dá tempo. É de 2013 esse texto, mas eu acho que ele, para mim, Azuis se pretende múltiplo e por isso a escolha de um nome aleatório. Um nome dentre muitos porque definiu-se a necessidade de um sítio. Por princípio, um nome que não significasse nada. Posto que quase tudo significa, apropriamo-nos de palavras existentes. Em muitos lugares usaremos números elaborados ao acaso no lugar de nomes. Também números se impõem como identidade nos resquícios disciplinares do nosso dia a dia. Sítio remete a uma casa rodeada de vegetação que cresce e torna a paisagem acolhedora. Sim, o selvagem é acolhedor, o desorganizado é acolhedor. O caos acolhe porque, de certa forma, participamos dele. A casa fornece o abrigo para os excessos. Azuis é factoide de representação, uma não representação representante para fazer frente a um mundo que insiste em funcionar por representações, mesmo que elas não nos representem. Cria-se um nome como ferramenta para lidar com esse entorno. Talvez seja necessário, por um momento, participar minimamente dos mesmos processos cognitivos que se impõem no ambiente para que sejamos lidos e que a semente se pulverize. Azuis é lugar de experimentação. Eu gosto. Também. Acho que é um lugar. Acho que é um modo como eu. É o que eu acredito, assim. É por aí. Inês, essa conversa foi muito curta para tudo que a gente podia ter abordado aqui. Enfim, eu acho que daria uma conversa aí de horas e horas, regada a tua pinga, o meu café aqui para dar um Acabou. Tô com sede. Então, escuta, ó, infelizmente eu tenho que cortar, senão daqui a pouco a gente vai ser derrubada. Mas eu queria te agradecer imensamente pela conversa, pelo livro, por ser super solícita quando eu te convidei agora para participar desse outro projeto. Olha, eu sou fã da tua maneira de escrever, das temáticas, da maneira como se aborda. Eu quero ler outros textos sobre relacionamentos. Ping e poesia, exato. Ping e poesia. Gente, não, gente, mas nem a minha meleca aqui tá legal que a pinga. Eu tô precisando de uma pinga para ver se dá uma. Eu chamo de Mês. convivência, não relacionamentos. É convivência, práticas de convivência. Mas Que tá tudo. máximo. Que Obrigada, viu, máximo, assim. por esse Ó, espaço. você é muito poderosa. Você é muito poderosa mesmo. Você é poderosa. Isso é muito gostoso, assim, de poder dizer para alguém, falar assim, olha, você tem poder mesmo, o poder. Inês, sou sua fã, muito obrigada mesmo. Desculpa aqui, tá até. Imagina, fica melhor, tipo, se cuida. Acho que como tô me sentindo um pouquinho melhor, eu tô super falante, porque eu passei 2 dias assim, um trapinho, então desculpa. E ó, até a próxima live, né? O processo vai terminando agora da pré-venda e a gente vai fazer aquele período de lançamento, então a gente vai se ver numa próxima live. Prometo que eu vou falar, oi, tudo bem? E ficar quieta a live inteira, prometo. Para te ouvir mais, porque você é interessantíssima. Obrigada. Muito grata, viu, por tudo isso aqui. Acho que por essa troca. Lindo, assim. Vamos junto. Tamo junto. Obrigada por se produzir toda aí pra gente essa noite. Muito obrigada. Prometo que pra próxima live eu vou estar na estica. Eu que vou dar uma viradinha. Não precisa, mas é isso, é a minha saída. Essa foi a minha. Adorei, adorei. Então, muito boa noite, obrigada. E vamos falando por aí. Tá bom. Um beijo pra você e pra todo mundo. Um beijo, gente. Obrigada por todo mundo que veio. O livro ainda tá em campanha, ainda não bateu a meta. Importante. Por favor, gente, vá lá, Tomem porque junto. olha, esse livro, o livro promete tudo, a poesia promete, tá tudo aí, gente. Um super beijo, vá lá. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.